Alô pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Leonel Vargas. Estou fazendo uma live. Essa live eu deveria ter feito no dia 15 de novembro, mas não foi possível. Eu vou falar sobre a proclamação da República, a minha visão sobre a proclamação da República e o que foi a República até os dias de hoje. A minha visão pessoal, não é, que é bem diferente em algumas partes daquilo que é oficial. Porque você sabe que a história oficial nem sempre ela retrata com fidelidade os acontecimentos. Porque cada um vê a sua maneira. Tem os protagonistas, os antagonistas, e cada um vê a sua maneira a história. Mas a história é uma só, ela é fática, ela não é fake. Ela não é alguma coisa assim que é criada, ela não é criada, ela é um acontecimento. Só que é a mesma coisa que um acidente. Quando ocorre um acidente, se perguntar para uma pessoa que diz que viu o acidente, ela conta de um jeito. Aí pergunta para uma outra que também viu, ela conta de outro jeito. Então cada um tem uma maneira de dizer, né? Se vocês não concordarem, não tem problema, mas eu vou dar a minha opinião. Como vocês sabem, nós tivemos um período imperial, uma parte com Dom Pedro I e outra parte com Dom Pedro II, que foi o Segundo Império. A proclamação da República aconteceu no Segundo Império, no finalzinho dele, depois da abolição da escravatura. A partir daquele momento ali houve um enfraquecimento maior do Império e aconteceu a proclamação da República. Muitas pressões e o Império realmente não sustentou. E como de resto, em qualquer parte do mundo, tudo que cresce um dia cai. Não, assim foi o Império Romano no passado, ele cresceu, foi ao auge, depois ele ruiu. Então todos os impérios, né, e inclusive aqui, chegou um momento que ele ruiu. O que me causa uma certa surpresa é que no 15 de novembro, aqueles militares que derrubaram Dom Pedro, que proclamaram a República, eles eram monarquistas. Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, aquele pessoal todo chegado ao imperador foram aqueles que derrubaram o imperador. Isso aí é uma coisa que me causa surpresa. Aí, verificando na história, eu percebi que com o acontecimento da Guerra do Paraguai, os militares brasileiros daquela época voltaram fortalecidos da Guerra do Paraguai, que foi vencida, né, pela Tríplice Aliança ali, e que eu não aprovo em nada. Acho que foi uma guerra genocida que acabou praticamente dizimando uma nação pujante e economicamente naquela época, né? E Brasil, Uruguai e Argentina lutaram contra o Paraguai e perderam muitos homens. O Brasil, até hoje, eles não contabilizam o total de pessoas que morreram, mas morreram muitos, centenas de milhares, né, que lutaram na Guerra do Paraguai. Então, a família do Marechal Deodoro da Fonseca foi para a Guerra do Paraguai, aproximadamente 7 integrantes, e retornaram 2. O Marechal Deodoro e o Hermes da Fonseca, que depois foram para a política, voltaram fortalecidos, deram o golpe no Dom Pedro e estabeleceram a República. Só que é interessante dizer que 15 de novembro de 1889, na proclamação da República, já esse sentimento de república já havia acontecido no Rio Grande do Sul em 1835 a 45, a Revolução Farroupilha. Já havia acontecido esse sentimento republicano aqui
Nós já tínhamos essa tendência republicana. Então, o que aconteceu? Logo depois, o Deodoro não tinha assim uma saúde, uma estabilidade assim para ter dado o golpe e se mantido, né? Então, quer dizer, ele meio que foi forçado pelos companheiros dele a proclamar a República. Até tem uma frase que diz que a multidão assistiu estupefata a esse movimento, esse golpe. Não foi estupefata nenhuma, porque tinha muito pouca assistência, muito pouca gente ali preparada, porque foi algo meio de surpresa. Eles lançaram uma espécie de um fake news que não existia naquela época, não existia computação, não existia internet, mas uma notícia falsa de que o Dom Pedro iria demitir o Visconde de Ouro Preto, e causou uma insatisfação ali, né? Então ficou mais fácil deles conseguir dar esse golpe. E o Deodoro também tinha um probleminha com Gaspar Silveira Martins aqui no Rio Grande do Sul, porque conta a história que ambos gostavam de uma mesma mulher, isso é normal, a paixão, né? Sempre a história, ela vem recheada de ódio, paixão, essa coisa toda, né? A Baronesa do Triunfo. E aí o Gaspar Silveira Martins meio que se desentendeu com ele, porque eu acho que ele entrou em linha cruzada com o Marechal Deodoro e meio que se incomodou, né? Então, assim, logo depois o Floriano Peixoto assumiu no lugar do Deodoro, que já estava meio adoentado também, e foi fácil de sair fora, né? E estabeleceu então um governo provisório, mas esse provisório ficou até que aconteceram as eleições mais adiante, e houve até a Revolução, teve a Constituição de 1891, que separou o Estado da Igreja, aquela coisa toda, e em 1893 teve uma Revolução Constitucionalista, e tentaram retornar novamente para a monarquia, porque sempre quando sai de um regime para outro, há os adeptos daquele outro regime que tentam manter, né, e não querem aceitar. Mas prevaleceu a República, e aos solavancos, os avanços e contratempos, e foi indo. Logo depois veio o Epitácio Pessoa, e foram seguindo outros governantes e assim por diante, né? Teve Arthur Bernardes, e Washington Luiz e uma série de outros, até que ali por 1930 houve a revolução em que o Getúlio Vargas praticamente não aceitaram a vitória de Júlio Prestes, e já estava pronto o estabelecimento de que Getúlio seria o presidente, quebrando aquele eixo do café com leite, que eles se revezavam. Um ano, numa eleição era São Paulo, na outra eleição era Minas Gerais. Minas Gerais representava o leite, o queijo, e São Paulo o café, né? Era o ciclo do café com leite. Então, quer dizer, o Getúlio Vargas assumiu em 30, prometeu uma constituinte ali logo em 34, e depois ele foi indo, chegou em 37, bem antes da Segunda Guerra Mundial. Ele assumiu uma ditadura apoiado pelos militares, que é bom que se diga uma ditadura civil-militar, porque uma ditadura ela não se estabelece unicamente civil. Se ela não tiver o apoio das armas, ela não se estabelece. Eu não conheci, não ouvi falar até hoje numa ditadura que ela tenha sido homogênea, assim, somente civil. Então ela é híbrida, geralmente ela é híbrida. Então o Getúlio entrou em 37, estabeleceu uma ditadura e deu uma constituição fascista, porque naquela época era normal, porque os governos da Europa, de Mussolini e com inspiração nazista também, por causa de Hitler, né, que logo em 39 já declara guerra mundial ali, aquela coisa. E aí o Getúlio aqui fez
uma carta inspirada com essa inspiração aí, né? E aí ele foi de 37 a 45 como um ditador, não foi tão brando, não foi tão manso assim, apesar que grande parte do desenvolvimento que o nosso país teve, que o nosso país era agropastoril, ele passou a ter um implemento na agricultura, assim, ali por 1950 começaram a chegar os tratores, a agricultura começou a ficar mecanizada, a produção de gado, de carne, os frigoríficos, as siderúrgicas, tudo isso aí, esse implemento veio da industrialização, veio no governo do Getúlio Vargas e depois do Juscelino. Aí em 46 Getúlio foi deposto, tá? Ele foi deposto por um golpe militar, né? Foi Eurico Gaspar Dutra, né? E depois ele retorna em 50. Mas o governo dele foi caracterizado por rebeliões, por muitas crises, um atentado da Rua Toneleiros ali, que vitimou um militar da aeronáutica, e ele tinha uma oposição muito ferrenha de Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, todos os dias que ele podia, né, ele pedia que o presidente renunciasse, chamava ele de todos os impropérios. Então o Carlos Lacerda foi um dos responsáveis pela chegada ao suicídio do Dr. Getúlio Vargas. Aí, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicida, saindo da vida para entrar na história, mas não sabia ele que ele já estava na história por todos os benefícios que ele tinha feito pelo Brasil, mesmo tendo sido um governo, uma parte ditatorial e uma parte ungida pelo voto. Que a democracia ela só é reconhecida quando ela é ungida pelo voto. Esse negócio de golpe militar, isso aí não pega, não funciona, não é legal. A democracia tem que ser pelo voto e a gente tem que constituir e se for necessário, destituir pelo voto. Numa próxima eleição, não deu certo, tira, está acabado. Aí o que aconteceu logo depois? Em 55 entra o Juscelino Kubitschek de Oliveira, o presidente que fez 50 anos em 5, o desenvolvimentismo. Se eu não me engano, quem substituiu o Getúlio na morte dele ali foi Café Filho. E depois veio o Juscelino, e o vice do Juscelino era aquela pessoa que os militares não engoliam, que era João Goulart. Que eles tinham João Goulart como comunista, porque a assombração do comunismo sempre perseguiu a casta militar, e o João Goulart não era comunista, nunca foi comunista. Como é que uma pessoa que tinha terras, tinha gado, era um grande produtor, assim, ele ia abdicar, ele ia abrir mão do que ele tinha? Um comunista? Ele não foi comunista nenhum. Então, quer dizer, para mim foi uma assombração. É que nem aquela história do bicho-papão, aquela história do homem do saco, o velho do saco, do lobisomem, que naquela época que a gente era criança, a gente ouvia falar essas coisas. Então já existia uma vontade de que o João Goulart não assumisse junto com o Juscelino e eles tentaram impedir a posse do Juscelino. Aí teve um militar, não me ocorre no momento, mas me parece que foi Teixeira Lott, Marechal Lott, que impediu que dessem um golpe nele e garantiu a posse dele. Disse: ninguém vai golpear, enquanto eu estiver no comando, ninguém vai fazer golpe nenhum, o Juscelino vai assumir. E o Juscelino assumiu. Mas aquela indiferença que eles tinham com o Jango, eles não deram o golpe em 54, eles foram protelando. Quando chegou em 61, que assumiu o Jânio Quadros, por uma outra fatalidade do destino, o vice foi o mais votado da chapa do PTB, que era o João Goulart, e o presidente foi o Jânio Quadros. O Jânio Quadros governou por 7 meses.
fez umas arrogâncias ali e ele renunciou. E aí, pela legislação, pela Constituição, quem assumiria era o vice. Já houve mais um levante militar para evitar a posse do João Goulart, de novo, outra vez. Aí o Dr. Leonel Brizola era governador no Rio Grande do Sul, ele levantou a legalidade aqui, teve o apoio do Terceiro Exército, mais uma vez o Marechal Teixeira Lott, e mais o General Ladário e mais outros aí, garantiram, só que fizeram uma negociação que seria um parlamentarismo. É a mesma coisa que dizer assim, ó, vamos tirar as forças do presidente, vamos enfraquecê-lo e ele assume, mas ele assume sem essa força que tem o presidente, né? E aí ele assumiu, quando foi em 63, fizeram um plebiscito, voltou novamente o presidencialismo. E aí em 64 eles conseguiram dar o golpe final. O João Goulart nem havia passado as fronteiras do nosso país e o golpe militar de 64 já tinha sido reconhecido, inclusive pelos Estados Unidos da América do Norte, que ajudou nesse golpe. Mais a Rede Globo naquela época, né, o Roberto Marinho, falecido, e mais a Igreja Católica, uma parcela grande da Igreja Católica, com aquela conversa de tradição, família, propriedade, a ameaça do comunismo, porque sempre que eles estão com vontade de uma sede de poder, eles ameaçam com o comunismo, que é um bicho-papão, coisa e tal. Parece que a história se repete, porque ela é cíclica, né? Então aí nós vivemos, depois daquele momento ali, que o João Goulart tinha desistido de lutar pelo mandato dele, já tinha aceito que o golpe, na realidade, ele foi um golpe civil. Áureo de Andrade, lá na Câmara, declarou a vacância do cargo e depois os militares se sentiram no direito de tomar conta e montaram uma junta militar com aqueles que tinham grande importância no Exército e no SNI, e todos eles vieram a ocupar as hostes do governo durante esse período longo de ditadura, que eles dizem que não foi ditadura, que foi uma ditadura militar. Houve perseguições, houve mortes, houve torturas, houve um aparelhamento do Estado, as forças militares e civis dos estados serviam como órgãos de repressão. Naquela época eu era pequeno ainda, mas eu me lembro que a pessoa estava na rua, o documento dela era a carteira do trabalho. Se ela não tinha carteira do trabalho assinada, ela era recolhida, era presa. E muitas pessoas sumiram, desapareceram, e criou-se a figura da viúva do desaparecido, uma figura esdrúxula, né? Então eu estou falando isso aqui, porque o nosso país não pode passar mais por esse tipo de constrangimento. Nós temos que nos encontrar, a democracia tem que se reencontrar. A democracia ela tem muitos problemas, mas a ditadura ela não é boa. Esse pessoal que defende a ditadura, ele está muito equivocado. Vocês não sabem com o que vocês estão mexendo. As Forças Armadas estão aí para nos proteger, não para nos atacar. Nós não podemos ter as Forças Armadas como nossas inimigas. Elas são nossas amigas e elas têm que defender o território nacional, defender a Amazônia, defender as fronteiras, defender o nosso povo. Mas nós temos que respeitá-las também. Nós temos que ter o devido respeito. Nós não podemos ter um probleminha doméstico aqui e já ir para a porta dos quartéis pedir intervenção. Isso aí é abdicar da democracia, abdicar da liberdade. Com ditadura não tem liberdade, gente. Vamos acordar para isso aí. Nós estamos passando por um momento difícil na vida nacional. Eu fiz essa retrospectiva aí para vocês verem que mesmo depois com a nova república, quando teve as eleições pelo colégio eleitoral, que o MDB, no caso, PMDB, aceitou ir pelo colégio eleitoral, ele não buscou nas hostes do PMDB um candidato, ele buscou na arena.
que é PDS na época, era o José Sarney. Ele não tinha um candidato, então o MDB era um partido que eu não considerei, não considero como partido, considero uma frente. Sempre foi uma frente, um frentão, onde congregava todo tipo, todas as matizes, e sempre esteve no poder, sem ser governo. Ele parece assim que eles não tinham interesse em ser governo. Tanto é que eles buscaram o Sarney. Quando teve a eleição depois, o Sarney venceu o Maluf, né, no colégio eleitoral. Quando teve as eleições, com o Sarney, o MDB, o PMDB no caso, elegeu 26 governadores, só perdendo um, nos 27 estados. E mesmo assim não governou, com 27. Em 27 tinha 26 e ainda não governou. E a inflação foi estratosférica. Depois só foi melhorar quando aconteceu, por exemplo, depois teve a vinda do Collor, que era o salvador da pátria, sem partido, desprezando os partidos políticos, que também é outra sina no Brasil, desprezam os partidos políticos, depois se agarram com qualquer um que está pelo caminho e depois caem. E aí ficam se queixando dos políticos. Construam os partidos, deem força para os partidos, participem, tenham as suas bandeiras, até porque não existe 30 e tantas ideologias. Nós temos 30 e tantos partidos, então tem 30 e tantas ideologias. E outra coisa, não é mal, ninguém é mal ou bem, porque um é esquerdo, o outro é direita, cada um tem que ter a sua posição, cada um deve defender suas bandeiras, né? Então depois, com a queda do Collor, que é fichinha perto das corrupções que têm acontecido, e eu seria muito feliz se eu soubesse que a corrupção estava num único partido, porque aí a gente eliminava aquele partido e eliminava a corrupção. Mas a corrupção não está num único partido, ela está em toda parte da sociedade, ela nasce no berço da família, ela nasce naquele filho que gazeia a aula e a mãe ou o pai pega e arruma um atestado médico para dizer que ele estava doente para ele fazer a prova, e ele chega lá e apresenta para o professor. Isso aí é uma corrupção. É a corrupção de passar na contramão, numa faixa, de passar com a sinaleira vermelha. Então, começa lá, de receber um troco a mais no supermercado, não devolver para a caixa. Então, tudo isso aí é corrupto. É um jeito corrupto de agir. E nós queremos que só um político seja anjo. E eles não são vestais. Eles são humanos, então eles erram. Eles têm que ser punidos? Tem que ser punido. E com rigidez. Porque os árbitros de uma sociedade, eles são visíveis. E eles estão aí. E eles são implacáveis com aqueles que fazem as coisas erradas. E tem que ser dessa forma. Não pode passar pano quente em quem faz coisa errada. Então nós estamos falando dessas coisas. E vamos terminar por aqui, e numa próxima eu vou falar sobre a situação que nós estamos passando atualmente no Brasil, que não estão querendo aceitar o resultado das eleições, cada um tem as suas razões, e nós vamos ver, mas eu gostaria que os poderes se acertassem, se entendessem, porque o povo não tem culpa. Se vocês buscam o poder e querem o poder para se utilizar do poder para nos maltratar, nós não temos culpa disso. Nós lavamos as nossas mãos. Patriota nós também somos, independente de farda ou não. E respeitamos quem tem a farda e queremos o respeito conosco também. Tá? Um abração para todos, que Deus abençoe, cada um na sua crença, cada um na sua defesa dos seus interesses também, mas não se esqueçam, o interesse maior é do Brasil.